Olá meninas, boa tarde. Em momentos difíceis como esse, nós precisamos nos unir como povo de Deus e aprendemos a crescer com tudo aquilo que a gente passa na nossa vida. Antes de começar a meditação que eu quero fazer com vocês hoje, eu queria fazer uma oração, pedir para que o nosso Deus ele seja o nosso sustento, a nossa fortaleza em tempos de adversidade. Vamos fechar os nossos olhos. Querido e amado Deus, nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos, Senhor, do Senhor para nos fortalecer. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a olharmos para o Senhor no meio de tantas dificuldades, no meio desse caos que estamos vivendo. Nós precisamos da sua sabedoria, Senhor. E o Senhor diz lá em Tiago que se a gente pedir, o Senhor se alegra em nos dar sabedoria para fazermos boas escolhas. Senhor, nos fortaleça como servas do Senhor, como mulheres sábias para edificar o nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos pela Tua graça, pedimos pelo Teu povo, pedimos por misericórdia, Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor sustente o Teu povo ao redor do mundo e nos guarde de tão grande tempestade, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, em quem nós podemos confiar e descansar. Em nome de Jesus que eu oro, agradecida. Amém. Queridas, a gente teria o nosso encontro no dia de hoje e frente às notícias, frente à tamanha tempestade que nós estamos vivendo, nós não poderemos nos encontrar, não poderemos ter esse tempo juntas ali na nossa igreja da Pompeia, mas graças a Deus nós temos outros meios de fazermos isso, de nos fortalecermos, né, de sermos um corpo e é por isso que eu tô aqui, né, pra gente ter um tempo. Ontem eu estava meditando e eu queria falar alguma coisa para vocês e Deus me dirigiu muito em relação à questão de confiança em Deus, né, porque é uma coisa que todos nós, uns mais, outros menos, mas é alguma coisa que nós temos muita dificuldade, né, acredito que o nosso maior desafio é justamente aprendermos a confiar, a nos voltar para Deus nos momentos de crise, nos momentos onde nós não temos o controle sobre as coisas. Esse é um grande desafio e essa dificuldade muitas vezes de nos voltarmos para Deus nesses momentos de crise, nos momentos de total descontrole, né? Nós nos isolamos, nós nos sentimos sozinhas e muitas vezes nós nos perguntamos nesses momentos, eu já me fiz essa pergunta, acredito que talvez você já tenha feito essa pergunta em algum momento da sua vida, onde está Deus? Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Ele está presente no meio disso tudo? Quando a gente nesses dias onde nós estamos confinados dentro das nossas casas, eu estou desde segunda-feira direto dentro da minha casa, acredito que muitas de vocês também estão com os filhos em casa, né? Se você liga a TV, você é assaltada por uma enxurrada de notícias péssimas, notícias ruins, uma pior que a outra. Se você acessa o seu celular, no WhatsApp, em cada um dos grupos tem gente falando sobre isso, gente explicando sobre isso. Você entra no Facebook, no Instagram, são tantas coisas, tantas notícias ruins, tantas pessoas sofrendo, e nós somos então tomadas pelo medo, pela ansiedade. E eu conversava justamente isso com uma amiga que eu tinha acabado de fazer esse estudo, ler sobre isso, orado sobre isso, e ao abrir o meu WhatsApp eu recebi uma mensagem, um vídeo, e eu fui tomada pelo medo, pela ansiedade, né? Pela aquela angústia de não tenho controle sobre isso, Deus, eu não tenho controle sobre isso.
E deixa eu te falar uma coisa muito séria, minha querida. E eu estou dizendo isso em voz alta para que eu mesmo escute o que eu estou falando. Todos os dias, nós somos tentadas a deixar de confiar em Deus. Não é uma vez por semana, ou uma vez aqui, outra ali, só com momentos ruins como nós estamos vivendo de pandemia. Não, todos os dias, nós somos tentadas a deixarmos de confiar no nosso Deus. Quando nós nos frustramos, quando nós enfrentamos momentos de caos, de pandemia como nós estamos vivendo agora, uma coisa tão rápida, uma coisa que ninguém viu antes, né? Quando nós perdemos pessoas amadas tão repentinamente, nós somos sim tentadas a esquecermos, a deixarmos de confiar no nosso Deus. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós somos bombardeadas pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira uma tentativa de dirigir a nossa vida, a nossa maneira, pela filosofia desse mundo que você constantemente é bombardeada no sentido de você pode, você consegue. Nós somos tentados a confiar em nós mesmas, na nossa força, num tratamento, em pessoas. E eu não sei você, mas eu me identifico muito, muito com aquelas pessoas que têm dificuldade em confiar em Deus no meio da adversidade. Eu tenho essa dificuldade e é uma luta constante. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido e numa época muito difícil que eu passei da minha vida, eu fui ler, estava lendo um livro que fala exatamente sobre isso, confiança em Deus, e era uma luta, era meio que nadar contra a correnteza. E eu comecei a aprender que para Deus, olha só que coisa importante, para Deus é tão importante confiarmos nele quanto obedecê-lo. A confiança em Deus é muito importante. Deus espera isso de nós, mas é tão difícil. Às vezes é mais difícil obedecê-lo do que confiar nele. Queria abrir com vocês em Salmos 78, e eu vou ler com vocês Salmos 78, de 19 a 22. Olha que coisa séria que fala aqui nesse texto. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Que povo era esse? O povo que estava no deserto, murmurando, questionando sobre Deus. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Olha que coisa interessante, importante que esse salmo está nos falando. Então aqui está dizendo que Deus enxerga nesse texto a nossa desconfiança nele com a mesma seriedade que ele enxerga a nossa desobediência. Isso é muito sério. É muito sério. Mas é uma coisa que às vezes passa despercebido. Por que é muito sério essa questão de confiar em Deus? Porque quando nós não confiamos nele, nós estamos duvidando de quem Deus é, da sua soberania, de que ele tem o controle sobre todas as coisas, da sua bondade, de que ele é infinito em amor e que tudo que ele faz é bom. Olha que sério isso. Desconfiar de Deus é desconfiar de quem ele é, da essência dele. E não é confiar, presta atenção, porque eu tô falando isso porque eu já passei por isso, é exatamente isso e enfrento essa questão.
confiar em Deus não é crer que Ele vai fazer aquilo que eu estou esperando. Confiar em Deus é descansar que Ele sabe o que é melhor, que Ele tem tudo sob controle, absolutamente tudo. A Bíblia diz que não há uma folha que caia que Ele não saiba, não há um grão de areia que Ele não saiba, um fio de cabelo nosso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus em quem nós precisamos aprender a confiar. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu descobri e entendi, e lendo, que existem duas maneiras para nós aprendermos a confiar em Deus. Primeira é aprendermos a olhar para Ele. Isso é um exercício. É um exercício todos os dias. Porque nós somos, a nossa natureza pecadora, a nossa inclinação, ela faz com que a gente passe por um momento desse e por qualquer momento de crise e o nosso olhar fique nesse plano, nas circunstâncias. E o exercício que Deus quer que a gente faça é que nesses momentos a gente eleve os nossos olhos para o Senhor, para que Ele seja o direcionador de todas as coisas. E ao enxergar tudo pela lente da fé, daquilo que nós não temos controle, mas daquilo que nós cremos, daquilo que é espiritual, pela lente da fé, que Deus conduz a nossa vida, que Ele sim está no controle. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E o trabalhar de Deus em nós é exatamente esse. Toda vez que a gente passa por momentos assim, nós temos a tendência a olharmos para esse plano e então Deus amorosamente nos faz que olhemos para Ele. E essa lente pela fé, ela só vem através da palavra. Lá em Romanos 10, olha o que diz em Romanos 10. Isso aqui é muito importante. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é através da palavra de Cristo, da Bíblia, do estudo, do conhecimento da palavra, que a nossa fé é fortalecida. É apenas nas Escrituras que nós recebemos a graça para confiarmos nele. Não tem outro caminho, querida. Não há força em nós para realizarmos isso. Não tem outro meio. Vamos nos dedicar à palavra. Nesses momentos onde nós estamos dentro da nossa casa, não se esqueça de se dedicar a conhecer a Deus através da palavra. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você for pensar, como é que a gente confia em alguém? Nós normalmente confiamos em pessoas que nós conhecemos, que nós temos intimidade, que nós nos relacionamos. Né? Se alguém te indicar, falar, olha, tal pessoa é boa para trabalhar na sua casa, tal, você provavelmente vai confiar na palavra de alguém que você tem intimidade, que você conhece. E é assim no relacionamento com Deus. Se você quer conhecê-lo, se você quer confiar no Senhor, esse é um desafio. Se você quer confiar no Senhor, você precisa conhecê-lo, saber quem Ele é, conhecer os seus atributos. E é isso que a Bíblia faz. Ela não é um livro sobre nós, é um livro sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é e aquilo que Ele faz. E isso pode mudar a maneira como a gente enxerga a Deus. E isso muda como nós nos entregamos a Deus, a confiança. Você só vai confiar em Deus, querida, se você conhecê-lo. E você só pode conhecer a Deus através da palavra. Então, esse é o meu desafio a mim mesma e a você, que conhecendo a Deus através da palavra, nós possamos confiar mais no Senhor,
e nesses momentos onde nós não temos controle de absolutamente nada, tudo é novo, tudo está mudando de um dia para o outro. Aonde está Deus? Onde está a sua confiança no Deus da sua salvação? Vamos nos empenhar, queridas, vamos nos esforçar para conhecer o nosso Deus através da palavra. E frente a esse desafio que eu estou lançando para você hoje, também é um desafio a mim, nós temos o propósito de começarmos a estudar juntas esse livro aqui, Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin. Tem sido uma bênção. Eu ainda não terminei o livro, tá? Eu estou no início, mas temos algumas queridas, estou no capítulo 3, nós temos algumas queridas que já estão lendo, né? Que já leram e tem sido uma grande bênção. Então, o nosso propósito, eu vou depois colocar junto com esse vídeo, tem uma moça, eu esqueci o nome dela agora, ela está fazendo um estudo sobre Tiago e ela está ensinando uma ferramenta muito interessante para a gente aprender a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia de uma forma mais adequada. E tem tantos podcasts, tantas coisas boas que nós podemos usar. Mas eu queria te desafiar hoje a ter um tempo de devocional, um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração, porque nesses momentos onde a gente é colocado à prova, né, com as nossas fraquezas, nossos pecados, nossos medos, a nossa falta de confiança em Deus, não tem outro jeito a não ser voltar para aquele que nos criou através da sua palavra, né? É isso, queridas. Eu queria só compartilhar com vocês uma agenda de oração que a Silvia, acho que compartilhou no grupo das mulheres de oração da nossa igreja. Eu achei muito interessante. Além de orar por todas aquelas pessoas que estão na nossa lista, essa lista aqui de 7 pedidos de oração específicos, acho que engloba tudo isso, né? Acho que era importante. Então, número 1, orar pelos doentes, né? Para que Deus cure, conforte os doentes, suas famílias. Orar pelos profissionais de saúde, para que Deus proteja e fortaleça cada um deles. Orar pelos grupos de risco, para que não adoeçam, para que encontrem apoio das pessoas. Orar pelos desempregados, para que Deus sustente, para que Deus cuide das suas famílias, pelos governantes, para que tenham sabedoria, para tomar decisões sábias. Orar pelos estudantes, pelas suas famílias, para que tenham resiliência, paciência para lidar com tudo isso. E finalmente pelas igrejas, para que o Senhor fortaleça e dê sabedoria aos líderes, a cada membro, a nos fortalecer no amor de Cristo. Que o Senhor, que é a nossa alegria, que é o nosso sustento, que é a nossa porção, te abençoe e te fortaleça no dia de hoje. Um grande beijo, Deus abençoe.